E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo nós vamos resolver mais um problema. Observe a figura. Nós temos dois fios com distribuição linear de cargas elétricas, distribuição uniforme, um deles carregado positivamente, o outro negativamente, e ambos os fios possuem comprimento A. O ponto P ele está centrado nesse retângulo de lados AB. E o nosso propósito é o de calcular o campo elétrico resultante em P devido a essa distribuição linear de cargas elétricas. Analisando a figura, nós podemos perceber o seguinte: se eu conseguir calcular o campo elétrico total gerado por um dos fios, basta multiplicar o resultado por 2. Eu não preciso fazer novamente uma análise no outro fio. Vamos começar então o nosso problema. Imaginando que aqui eu tenho o eixo X, no ponto que divide o fio ao meio nós temos a origem O, e aqui nós temos o eixo Y em questão. Desta forma, nós percebemos que o ponto P, central a este retângulo, está a uma distância B sobre 2 do fio de baixo, que vai ser o meu objeto de estudo agora. Vamos obter aqui, delimitar aqui, um elemento infinitesimal de comprimento dx e correspondente carga dq, situado a uma distância do ponto P, que eu vou chamar de Tzinho. E este elemento está na posição de coordenada x sobre o eixo x, que coincide com a distância aqui no caso. Então a gente acaba obtendo um triângulo retângulo. Calculando o campo elétrico total no ponto P devido a este fio, que está carregado negativamente, eu vou multiplicar o resultado por 2, porque o fio de cima está carregado positivamente, contribuindo no ponto P com um vetor campo elétrico na mesma direção e sentido do vetor campo elétrico gerado por este fio carregado negativamente. Portanto, vamos desenhar ali o vetor campo elétrico. Se o fio está carregado negativamente, lá no ponto P, o vetor que eu represento por DE está orientado desta forma, pois esse elemento está carregado negativamente. O vetor campo elétrico no ponto P é de aproximação. E essa é a contribuição infinitesimal. A partir da figura, nós podemos obter o módulo de DE. Portanto, DE é 1 sobre 4πε0, que multiplica a carga dq, estou calculando em módulo, perceba isso, eu não vou me preocupar com o menos lambda, dividido pela distância. Essa distância é o Tzinho ao quadrado. Muito bem. O dq eu posso trocar por lambda vezes dx. E o t quadrado sai do teorema de Pitágoras. Então, observando as expressões aqui ao lado, dq vai ser lambda dx e t quadrado é igual a x elevado ao quadrado mais b sobre 2 elevado ao quadrado, que é b quadrado sobre 4. Muito bem. Substituindo isso na expressão acima, a gente obtém que o módulo de DE é 1 sobre 4πε0, que multiplica lambda dx dividido por t quadrado. E t quadrado é x quadrado mais ômega ao quadrado. Eu vou chamar b sobre 2 de ômega para facilitar a minha análise. Depois eu recupero o b sobre 2. Perceba agora, devido à simetria que aparece no problema, que o que nos interessa é a componente vertical de DE.
Se eu pegar um elemento de comprimento dx e carga dq do lado oposto em relação à origem O, nesta posição, o vetor dE, estando ele carregado negativamente, não se esqueça disso, seu vetor dE estará nessa direção e sentido. Perceba que as componentes na direção horizontal se cancelam, portanto eu vou somar apenas na direção vertical. Para fazer isso, vamos inserir ali um ângulo θ em questão. Então vamos assumir que este ângulo aqui, ó, vale θ. Muito bem. Assumindo isso, eu vou obter a projeção de DE na direção vertical. Eu já vou utilizar essa expressão para fazer isso. Então, DE vertical é o DE vezes o cosseno do ângulo θ em questão. Observe a posição do ângulo para entender o cosseno. Bom, o cosseno de θ eu já posso substituir pelo cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, o cosseno de θ, cateto adjacente b sobre 2, que é ômega, já vou trocar aqui, dividido pela hipotenusa t. Muito bem. E a hipotenusa t, ela é a raiz quadrada de x quadrado mais o ômega ao quadrado. Então aqui eu tenho a raiz quadrada de x quadrado mais ômega ao quadrado. Perceba que x quadrado mais ômega ao quadrado está elevado à primeira potência e aqui elevado a meio. Consequentemente, o produto desses dois fatores nos dá x quadrado mais ômega ao quadrado elevado a 3 meios. Muito bem. Como o ômega, que é b sobre 2, é uma constante, e lambda também, eu posso retirar lambda e ômega daqui, vamos colocar nesse numerador. Então, o lambda vezes o ômega aparecem aqui, então vou retirá-los dessa parte e eu fico com essa expressão em questão. Perceba que a nossa variável de integração é a variável x. E ao fazer a varredura do fio, se o fio tem comprimento A, eu vou de menos A sobre 2 até mais A sobre 2 em questão. Observe a expressão. Muito bem. Portanto, somando todas as contribuições infinitesimais na direção vertical, o E, devido ao fio de baixo, no ponto P, então vamos chamar de EP, vai ser a integral de dEV, e isso, portanto, é lambda ômega sobre 4π epsilon zero vezes a integral de menos A sobre 2 até mais A sobre 2 de dx sobre x quadrado mais ômega ao quadrado elevado a 3 meios. Então essa é a integração que nós precisamos resolver aqui. Muito bem. Perceba que ela é um pouco mais difícil, mas nós podemos utilizar, neste caso, uma substituição trigonométrica. Nós sabemos que secante ao quadrado de θ é 1 mais tangente ao quadrado de θ. Então, secante ao quadrado de θ é 1 mais tangente ao quadrado de θ. Então, eu vou chamar o x, eu vou introduzir essa variável θ ali. Eu vou assumir que o x, regra da substituição agora, vamos assumir que x é ômega, porque aí eu coloco ele em evidência ao elevar ao quadrado. X é ômega tangente de θ. Muito bem. De forma que dx, né, para aproveitar bem o espaço, x é ômega tangente de θ,
E dx, portanto, é ômega vezes a derivada da tangente de θ dθ. Derivada de tangente é secante ao quadrado. Perfeito. Bom, retomando a integral, vamos agora, eu vou ilustrar apenas a integral em questão. Então, ela vai ficar da seguinte forma. A integral de dx. Mas quem é dx agora para nós? Dx é ômega secante ao quadrado de θ dθ sobre x² mais ômega ao quadrado elevado a 3/2. Vamos lá? Então observe. x² está aqui. x² é ômega ao quadrado tangente ao quadrado de θ. Isso é o x ao quadrado. Aí eu vou fazer mais ômega ao quadrado. Então isso dá ômega ao quadrado que multiplica tangente ao quadrado de θ mais 1. Então isso dá ômega ao quadrado, 1 mais tangente ao quadrado de θ é secante ao quadrado de θ. Mas eu não posso me esquecer que tudo isso está elevado a 3/2, beleza? Então ômega ao quadrado elevado a 3/2 dá ômega ao cubo. Secante ao quadrado de θ elevado a 3/2 dá secante ao cubo de θ. Portanto, o denominador vai ficar ômega ao cubo secante ao cubo de θ. Muito bem. Perceba que a gente vai simplificar bastante o cálculo da integral a partir dessa substituição trigonométrica. Perceba que ela vai ficar, né? Continuando aqui embaixo, né? Eu vou ficar com ômega, vamos acertar aqui em cima. Então, ó, ômega eu cancelo com ômega ao cubo, dá ômega ao quadrado. O secante elevado ao quadrado cancela com secante ao cubo. Então eu fico com essa integral para resolver. Muito bem. Nós sabemos que a secante de θ é o inverso da função cosseno. Então, secante de θ é 1 sobre o cosseno de θ. Logo, secante de θ é 1 sobre cosseno. O cosseno vai parar na parte de cima. Então, ó, tirando a secante daqui, aqui fica ômega ao quadrado. 1 sobre secante é o cosseno de θ. Então, a parte de cima ficou cosseno de θ dθ. Muito bem. Agora, a integral ficou bem mais fácil de ser resolvida. Então, eu vou obter aqui 1 sobre ômega ao quadrado. A integral da função cosseno é a função seno de θ dentre os limites de integração de θ1. Vamos colocar aqui de forma geral de um θ1 até um θ2. Muito bem, observe. Agora, eu vou retomar na nossa integral a variável x a partir da função seno de θ. Eu posso retomar a nossa análise no triângulo retângulo. E com isso a gente percebe que o seno de θ, vamos colocar ele aqui no cantinho, o seno do ângulo θ é o cateto oposto x dividido pela hipotenusa t. E a hipotenusa t é a raiz quadrada de x² mais ômega elevado ao quadrado. Então, seno de θ, cateto oposto x dividido pela hipotenusa t. T é a raiz quadrada de x² mais b sobre 2 ao quadrado. Só que b sobre 2 ao quadrado é b ao quadrado sobre 4, que é ômega ao quadrado na minha substituição. Muito bem, então vamos retomar a partir dessa expressão. Continuando aqui agora, o E no ponto P ficou lambda ômega sobre 4πε0, que multiplica a integral
de menos A sobre 2 a mais A sobre 2 deste integrando, que eu já resolvi. Isso é 1 sobre ômega ao quadrado vezes o seno de θ, que é x sobre a raiz quadrada de x quadrado mais ômega elevado ao quadrado de menos A sobre 2 de menos A sobre 2 até mais A sobre 2. Muito bem. Nós podemos enxugar um pouco essa expressão. Observe que eu posso cancelar o ômega aqui em cima com este quadrado. Eu fico com lambda sobre 4π epsilon 0 ômega. Então vamos escrever aqui o EP. O EP ficou lambda sobre 4π epsilon 0 ômega. Teorema fundamental do cálculo agora. O meu x, ele vale A sobre 2. Então aqui eu tenho A sobre 2, aqui tanto faz o x ser positivo ou negativo, vai dar A quadrado sobre 4 mais ômega elevado ao quadrado. Então, eu vou ficar com A sobre 2. Aqui eu já posso colocar em evidência, porque essa raiz quadrada em A sobre 2 e menos A sobre 2 vai dar o mesmo fator. Então eu já posso colocar aqui no cantinho, já do lado de fora, 1 sobre a raiz quadrada de A ao quadrado sobre 4 mais o ômega elevado ao quadrado, que multiplica. Agora sim, o que eu posso fazer? O x é A sobre 2 menos o x menos A sobre 2. Então eu vou somar A sobre 2 mais A sobre 2, que vai dar simplesmente A. Então aqui eu posso colocar o A em questão. Perceba que esse é o campo elétrico resultante no ponto P devido a um dos fios apenas. Muito bem. Agora, vamos retomar as medidas adotadas no problema, né? Vamos trazer de volta o B sobre 2 para ômega. O E no ponto P, portanto, vai ser o ômega, ele é B sobre 2. Então vai ficar o B aqui e o 2 em cima. Eu vou deixar o 4π epsilon 0 quietinho. Então vai ficar 2 lambda sobre 4π epsilon 0b. Lembre-se que aqui é P sobre 2, o 2 sobe e o B fica. Aqui eu tenho que multiplica Azinho sobre o ômega elevado ao quadrado vai dar B quadrado sobre 4. Então ali eu tenho a raiz quadrada de A quadrado sobre 4 mais B quadrado sobre 4. Consequentemente, eu tenho a raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado sobre 4. E isso nos dá a raiz de A quadrado mais B quadrado sobre 2. Logo, este termo vai ficar raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado, só que sobre 2. Então, eu já multiplico por 2 no numerador. Dividir por uma fração é o mesmo que multiplicar pelo inverso. Muito bem. Bom, eu tentei segurar o 4, mas vamos cancelá-lo aqui. Então, eu tenho que o E no ponto P é lambda vezes A dividido por π epsilon 0b, que multiplica a raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado. Esse é o módulo do campo elétrico devido a um dos fios, em P. A representação vetorial, o vetor EP tem aquele módulo na direção J negativo, porque ele está em oposição ao eixo Y. Agora, se nós quisermos calcular
o campo elétrico resultante em P devido aos dois fios, basta multiplicar aquele resultado por 2, porque o fio negativo gera uma contribuição em P na vertical e para baixo. O fio positivo, pelos mesmos raciocínios, gera em P também uma contribuição na vertical para baixo de mesmo módulo, pois ele é positivo. Logo, o campo elétrico resultante é o dobro de EP. Então nós vamos ficar com 2 lambda A, 2 lambda A dividido por π epsilon 0b, que multiplica a raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado. Muito bem. A representação vetorial, como eu disse, é o vetor E possui este módulo na direção do versor J negativo, de acordo com o meu sistema de coordenadas em questão. E com isso, eu encerro este nosso exemplo. Até o próximo.